Meninas, não é a parte 2 de 2 Pedro, capítulo 2, mas é só para esclarecer um assunto que eu achei muito, muito difícil de ler e para ter uma clareza, na verdade, espiritual sobre esse assunto. E talvez ele seja difícil justamente porque a Bíblia ela não esconde dor humana e ela não tenta tampar o sofrimento das pessoas. Então aqui, Pedro, eu vou falar justamente sobre a parte do versículo 13 até o final. Nós vamos entrar um pouquinho em detalhes sobre isso, porque Pedro ele começa falando aqui sobre a submissão, sobre respeito às autoridades, e depois ele fala diretamente sobre escravos, que eram pessoas que viviam vivem dentro de um sistema injusto e muito, muito cruel. E para ser sincera, quando eu leio isso hoje, algo dentro da gente reage, porque parece pesado, parece injusto, né? E até desconfortável, na verdade, de ler, né? Tem algumas verdades da Bíblia que nos deixam um pouco assim desconfortáveis. Então, quando Pedro fala para os servos se submeterem até os senhores difíceis, eu vejo que é muito importante, depois que eu pensei bastante sobre isso e que eu pesquisei sobre isso, eu vejo que é muito importante a gente entender algo. Aqui, a palavra não está dizendo que o abuso é bom. Entenda isso, tá bom? Não está dizendo que a opressão é correta. E nem está dizendo ou defendendo as pessoas cruéis ou a crueldade. Mas também não está dizendo que Deus ama a injustiça. O que Pedro está escrevendo aqui, e ele escreve para pessoas que já estavam dentro daquela realidade e elas não tinham o poder simplesmente de sair dela. Então o foco aqui não é um sistema perfeito. O foco aqui desse capítulo é como, dentro desse sistema injusto, continuar parecido com Cristo. Entende a diferença? E quando a gente entende isso, isso muda muita coisa, porque o Evangelho, ele não vai chamar nunca o mal de bem. E Jesus, como a gente falou aqui, falando do capítulo 2, ele nunca apoiou o mal e a opressão. Ele nunca ensinou que as pessoas deveriam amar a violência, amar o sofrimento. O que Pedro está falando aqui é algo, na verdade, muito mais profundo, muito mais além de ler essa passagem aqui de preto no branco. Ele está querendo dizer para não deixarmos o sofrimento destruir o caráter que Deus está formando dentro de nós. E isso continua extremamente atual, porque hoje talvez muitas pessoas não vivam numa escravidão como naquela época, mas ainda vivem em sistemas pesados, às vezes por exploração. Quantas pessoas são exploradas, às vezes dentro de casa, por familiares, pelo trabalho, sabe? Sistemas de humilhação, ambientes tóxicos, autoridades que são difíceis, relacionamentos controladores, sabe? Lugares que ferem os nossos sentimentos, a nossa alma. E o coração humano, muitas vezes, nós queremos responder com ódio na mesma moeda, com vingança, com rebeldia, sabe? Queremos mostrar, né, que a gente pode alguma coisa. Ou até mesmo se tornar igual àquele ambiente que nós estamos vivendo. E é isso que Pedro está falando aqui, porque ele aponta então para Jesus, dizendo que Jesus, ele sofreu injustamente. Ele foi humilhado, ele foi ferido, rejeitado, e mesmo assim ele não pecou, não manipulou, não perdeu a pureza do seu coração. Nós falamos um pouquinho sobre isso, né, antes, mas eu realmente queria entrar em mais detalhes, porque é bem assim, pode ficar confuso. Para mim ficou muito confuso. Então não significa que o sofrimento é certo e não significa que o mal vai conseguir transformar Jesus em alguém cheio de maldade também. Então Pedro ele não está ensinando isso. Então ele não diz para aceitarmos abuso caladas, ele não diz para buscarmos justiça pelas próprias mãos e não diz também que a violência é a vontade de Deus. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo nos ensinar para que nós não deixemos que a injustiça roube de nós a identidade de Cristo, aquilo que Ele está formando no nosso coração. E isso é uma diferença muito, muito importante, porque a diferença é entre a submissão bíblica e a passividade destrutiva. Dentro da psicologia de aconselhamento, nós falamos muito sobre passividade destrutiva. E a submissão bíblica, ela não significa aceitar o pecado, a violência, perder a sua dignidade. Ou até mesmo permitir uma destruição emocional, abuso físico ou mental, porque acima de toda a autoridade humana está Deus. E os próprios apóstolos, em outros momentos aqui da palavra, nos disseram que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então essa submissão aqui em 1 Pedro fala muito mais sobre a humildade, sobre ordem, respeito, sobre o seu testemunho e até mesmo sobre caráter cristão dentro de um mundo quebrado.
Porque Pedro, ele está tentando ensinar os cristãos a não viverem dominados pelo mesmo espírito do mundo, entende? Porque é possível sofrer uma injustiça e ainda assim permanecer puro, porque foi assim que aconteceu com Jesus. É possível nós sermos feridas e ainda assim nós não perdemos totalmente o amor. É possível nós passarmos por rejeição sem abandonarmos o Senhor e sem abandonar quem Deus nos chamou para sermos. E talvez seja isso que torne esse capítulo, na verdade, tão assim de virar a cabeça e tão forte. Porque ele não oferece uma resposta simples, uma resposta rasa, né? Eu falo muito assim de rasa, quer dizer, a gente tem que ir para as águas profundas. Ele nos confronta com uma pergunta muito difícil. Como continuar parecida com Jesus, mesmo vivendo em um mundo que muitas vezes não parece nada com Ele? E a verdade é que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhas. E é por isso que nós precisamos da graça de Jesus e do Espírito Santo para nos transformar e nos ajudar a ficarmos parecidas com Ele. Deus abençoe.